Saudações, pessoas! Então, olha só, a gente vai fazer um vídeo aí para falar de um tema que é muito interessante, né? Que rola durante a Guerra Fria, que é o macartismo, cara. O macartismo vai rolar ali nos anos 50, né? O lance de caças bruxas, toda aquela paranoia anticomunista que vai ser bem marcante nos anos 50 nos Estados Unidos. Só que a gente vai aproveitar e vai fazer uma relação, né, com a convenção do Partido Republicano que aconteceu nessa semana. E ontem, né, dia 27 de agosto, Donald Trump lá fez o seu discurso de aceitação, né? Ele aceita o convite, lá, a indicação republicana para concorrer à presidência da República. E essa convenção, assim, teve uma série de questões ligadas ao macartismo. Então, os caras estão requentando o macartismo no século XX, cara. A paranoia anticomunista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. E a gente vai entender o porquê que tem uma retomada, né, cara? Essa questão aí requentando a Guerra Fria, os caras trazendo à tona de novo, né, toda aquela perseguição, que na verdade depois se comprovou que era uma imensa de uma paranoia mesmo. Né? Vamos dar uma olhada então o que rolou nesse período aí. Então é o seguinte, ó, a gente começa aqui com uma manchete, né? Convenção de Trump, né? Do Partido Republicano, é um terror anticomunista, né? Então aqui tem a figura, isso aqui é uma reportagem dia 25/8, aqui a namorada, né, do filho do Trump, né, o Trump Jr., exaltada ali durante a sua fala. E olha só, galera, olha o que ela falou, rapaz, o que ela andou falando lá na convenção do Partido Republicano. Então a Kimberly Guilfoyle, né, a namorada do Donald Trump Jr., né, olha só as frases dela. Joe Biden é um socialista, como sua companheira de chapa, Kamala Harris. Cara, socialista. Então, olha só. Joe Biden, né, do Partido Democrata, então, pra ela, é um socialista. Então, isso é uma festa dos comunistas ali. Olha só, outra frase aqui, cara. Aí a gente tem aqui, né, relembrando que no Brasil também andou esse negócio, o fantasma do comunismo, né? Obama é um comunista, cara. Cara, o Obama fez mais intervenções militares do que o Donald Trump no mundo, né, durante os seus 8 anos de mandato. E ela disse que Obama é um comunista. Então, olha só, vocês viram que o negócio do comunismo voltou à tona em 2020, né? Principalmente em 2016, já na eleição do Trump, mas 2018 no Brasil também teve todo esse lance de paranoia comunista, né? Então, os caras requentando aí o macartismo. Olha essa aqui, ó. Essa aqui é um negócio que é pesado aqui, ó. O vírus da pandemia foi produzido pelo Partido Comunista Chinês. Então ela disse que, né, o Covid-19 foi produzido pelo Partido Comunista Chinês. Então, assim, ó, cara, foi um show de horrores, né? Essa convenção do Partido Republicano foi assim, ó, um show de anticomunismo na veia. Se vocês puderem acompanhar, depois vocês vão perceber, assim, as falas foram as mais terríveis possíveis, né? Então tem mais, seguimos aqui, não parou, né? Não parou naquelas frases absurdas lá, ó. Olha aqui que segue lá a fala dela. Os democratas vão quebrar os Estados Unidos da América, exportar os empregos para a China, aí a China, né, ameaçando os Estados Unidos. Então a China é o grande inimigo hoje dos Estados Unidos, né? Então vai transformar o país num paraíso das drogas, cara. Olha aqui, ó, e que os anarquistas inundaram as ruas, né? Então os caras estão falando isso, cara, sobre os movimentos, né? Black Lives Matter, aquela questão lá do movimento contra o racismo nos Estados Unidos, o movimento antifascista, cara, que é surreal o que acontece lá, morte agora há pouco tempo aí. Essa semana, né? Um pai de família foi morto com 7 tiros pelas costas, né? Um homem negro. Tá? Enquanto um maluco lá, um gurizão lá com 17 anos, dava com um fuzil, matou 2 pessoas e a polícia nem fez nada do cara, né? Não atirou no gurizão lá, que era branco, né? Foi lá e prendeu o cara. Cara, assim, os Estados Unidos é uma coisa de louco, né? Então eles estão falando isso, os anarquistas inundaram as ruas, né? Então os protestos antirracistas que tá rolando nos Estados Unidos, ó, já faz um tempo. E Joe Biden, né? O monstro do Lago Ness desse pântano. Cara, o monstro do Lago Ness. Se os caras estão numa paranoia, assim, essa eleição dos Estados Unidos vai ser algo muito surreal, né? E outra aqui, ó, os Estados Unidos estão ameaçados pelo caos, né? No caos de um triunfo democrata. Então é isso, né, cara? Eles se colocam como ordem, né? E agora os democratas são vistos como aqueles que defendem os direitos civis, então defendem um pouco mais de progressivo, né? Assim, umas ideias progressistas nos Estados Unidos. Os caras são vistos então como anarquistas agora e como desordem. Então essa vai ser o cenário na eleição estadunidense de 2020. Vamos lá então. Então vamos lá, o que tem a ver isso com o macartismo, né? Então a gente tem aqui, ó, Joseph McCarthy, né, senador republicano lá nos anos 50 nos Estados Unidos,
Então é por isso que a gente vai ter o macartismo, né, relacionado ao nome da figura aqui. Então toda uma paranoia ali anticomunista que vai se desencadear nos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial. Então já tem uma bipolarização, né, entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo versus socialismo. E em 1949 a gente vai ter, né, a Revolução Chinesa. Então os comunistas assumem o poder na China em 1949, né? Em 1949 também a União Soviética ela vai fazer seu primeiro teste nuclear. Então assim, ó, o medo comunista nos Estados Unidos, que já vinha, né, desde o início da Revolução Russa, lá, as greves dos anos 20 que acontecem nos Estados Unidos, não é um movimento que surge pós Segunda Guerra Mundial, ele vem crescendo. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, sim, aí os caras vão ter a perseguição de pessoas, né? Então lá foram 205 pessoas. O McCarthy vai dizer que 205 pessoas do alto escalão do governo dos Estados Unidos, eles são comunistas, né? São traidores da pátria, vendem segredos para a União Soviética. E aí começa uma perseguição, não só de políticos, né? Mas inclusive de intelectuais, de artistas, né? O próprio Charlie Chaplin ele vai ter que sair, ele é expulso, né, dos Estados Unidos e ele retorna bem um tempo depois e é acusado, né? No filme, no final do filme lá, O Grande Ditador, ele é acusado de fazer propaganda comunista no filme, pra vocês terem uma noção como é que era a paranoia nesse contexto aí. Então olha aqui, ó, vai atingir vários setores da sociedade estadunidense, né, de 1950 até 1957. Cara, e nesse período ali, ó, a gente tem aqui, ó, em torno de 3 milhões de funcionários públicos tiveram suas vidas vasculhadas, tá? E 2 mil foram demitidos. Cara, isso arruinou a vida de muitas pessoas. Então teve lá a expedição Cohen-Shine em 1953. Cara, essa expedição, o que ela fez? Ela ia nas bibliotecas e aqueles livros que eram considerados subversivos, cara, eles eram banidos. Então, assim, ó, era uma verdadeira caça às bruxas. Então a gente tá falando aqui de banir livros nos Estados Unidos, tá? Não é na Alemanha nazista, é nos Estados Unidos em 1953, tá? Então aqui o senador Joseph McCarthy, né, político do Partido Republicano, principal voz anticomunista durante esse período aí. Então aqui, ó, afirmava que os Estados Unidos estariam, né, infiltrados por milhares de comunistas, tá? E aí o Congresso vai aprovar uma lei, né, que obrigava os comunistas a se registrar, cara. Tu tinha, eu sou comunista, vou me registrar aqui porque o Congresso, né, que estabeleceu uma lei lá. E, inclusive, em casos excepcionais, poderiam até ser isolados em campos de concentração. Cara, a gente já viu isso na história, né? Isso já aconteceu durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Cara, mais ou menos assim. E assim, ó, os homossexuais também eram perseguidos, né, durante essa paranoia do macartismo ali. Porque eles eram considerados também subversivos. Então, assim, foi um movimento muito trash nos Estados Unidos que depois se comprovou ser uma grande farsa, né? Então lá, uns deletavam os outros, obrigavam as pessoas a deletar colegas de profissão. Então foi um momento muito triste na história dos Estados Unidos, né? De uma paranoia anticomunista que voltou à tona agora, né? Durante a Convenção Republicana, com todo um discurso anti-China, né, dizendo que o vírus da Covid-19 é um vírus comunista e por aí vai, né. Donald Trump lá, que é o representante, por exemplo, aqui a gente tem o Dudu, né, que é mais ou menos similar, faz as mesmas paranoias. Volta e meia aparece uma questão aí relacionada a essas paranoias, né, o fantasma do comunismo ameaçando a sociedade ocidental. Cara, os caras estão vivendo um período da Guerra Fria que terminou em 1991, né, estão requentando a Guerra Fria de novo, tá? Vamos lá então, seguindo aqui, ó. Cara, isso se repercutia na cultura pop. Então a gente vai ter o Vampiro de Almas, né? Um filme que é um livro lançado em 1954, ele é gravado em 1956, que era uma cidade fictícia na Califórnia lá, aonde assim, ó, extraterrestres, né, invadiam as almas das pessoas, tirando todos os seus sentimentos e tal, transformando eles em verdadeiros zumbis, assim, sem nenhum tipo de sentimento. E aí lá os médicos começam a identificar isso, aí os clones começam a perseguir. Então assim, ó, os caras estão fazendo uma relação muito direta, né, a questão da ameaça comunista. E o Mundo em Perigo, de 1954, cara, esse aqui é direto, né? Formigas gigantes aqui, ó, começam a sair, né, do subsolo e atacar as pessoas. Cara, como é que essas formigas gigantes surgem? Cara, elas surgem por testes nucleares da União Soviética, por radiação nuclear, né, da União Soviética. Então, mais uma alusão aí ao anticomunismo, tá? A perseguição, né? Então, bem nos anos 50 a gente vai ter o macartismo, assim, espelhando, né, em Hollywood.
E aí a gente vai ter lá a Lista Negra, que é um filme que logo em seguida eu já vou falar sobre ele. Cara, Sindicato dos Ladrões de 1954, embora o diretor do filme tenha sido acusado e tal, de dedurar alguns colegas, ele é um filme que foge um pouco da regra, porque assim, os atores principais, né, os protagonistas do filme, entre eles o Marlon Brando, são pessoas que são perseguidas de forma injusta, né? Então eles são perseguidos pelo sistema de forma injusta. Então é uma alusão, por exemplo, à perseguição que os macartistas faziam, né, dos próprios cidadãos estadunidenses, tá? Então é um filme que tem um contraponto aí a algumas produções dos anos 50 que relacionavam, né, a ameaça, né, toda essa paranoia de ameaça, de invasão à União Soviética, né, e ao comunismo, tá? Aqui, ó, Trumbo, né? A Lista Negra é um filme de 2015, cara, de autobiográfico, né? Que ele vai relatar esse cara aqui, ó, não lembro, Donald Trump, eu acho que era o nome do roteirista de Hollywood, que ele era um cara muito brilhante e tal, mas ele era afiliado ao Partido Comunista nos Estados Unidos. Então ele vai ser perseguido pela indústria hollywoodiana, né? Inclusive ele vai ser convocado a comparecer a depor numa comissão de assuntos anti-americanos, né? Então, assim, ó, a perseguição envolveu muitos artistas nessa época, hein? Então, a paranoia dos caras era geral, né? O anticomunismo do macartismo afeta muito os anos 50 nos Estados Unidos, e essa paranoia foi requentada e apareceu de novo na política internacional a partir de 2016 e 2018. Né? E aqui a gente tem, né, ó, dia 27/8, a discussão lá da aceitação, o discurso de aceitação do Trump, né, que foi realizado ontem. Então, de novo lá, olha o que ele vai falar, né? Reforçou o clima de luta contra a China, né? Então a China é a grande ameaça. E ele vai dizer o seguinte, que o adversário democrata dele é um produto chinês, né? Um produto chinês. Já ele, Trump, né, representando lá do Partido Republicano, ele é um produto made in USA, né? Ele é um produto dos Estados Unidos, ó. A China seria dona do nosso país se Biden fosse eleito. Cara, frase do Trump ontem, né, quando ele resolve, lá tem toda aquela festividade, né? Vocês podem ver aqui que foi feito na Casa Branca, o discurso dele. Cara, milhares de pessoas ali, os caras sem máscara, sem distanciamento social. Então assim, ó, cara, negacionismo puro também em relação à pandemia, né? E culpando aí a China por essa pandemia que acontece no mundo inteiro, dizendo lá que é, como a namorada do filho do Trump falou no início lá do que a gente estava comentando, que o vírus foi produzido pelo Partido Comunista Chinês. Então, olha só, macartismo foi esse movimento, então, de 1950 a 1957, né? Chamado também de caça às bruxas, a paranoia anticomunista nos Estados Unidos. Depois foi provado, né, que muitas das delações, a maioria das delações, eram completamente falsas, e isso arruinou a vida de muitas pessoas, tá? Então, volta e meia aparece essa história, né? E a gente está vivendo em 2020 com mais uma ameaça, né? A paranoia da ameaça comunista, o anticomunismo aí na frase, na boca de muitos políticos, né? Principalmente no continente americano, do Donald Trump e do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos que volta e meia aí dão pitaco e falam um monte de bobagem, né? Sem nenhum tipo de conhecimento e requentando fake news. Galera, então esse foi o vídeo sobre macartismo aí. Logo, logo a gente faz mais algum. Falou, um abraço!